Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos passando aqui para mais um momento Palavra de Luz. Nosso estudo panorâmico de hoje, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 15. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. Eu vou estar lendo aqui do versículo de número 5 ao versículo de número 11. Que diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Esse texto, você pode estar lendo depois dele todo, João capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Nos fala a respeito de um lugar chamado Betesda, era o tanque de Betesda, aonde acreditava-se que vinha um anjo, agitava ali aquelas águas, era uma crença do povo, não que isso exatamente acontecia, o texto está apenas narrando o que eles acreditavam. E eles acreditavam assim, quando estava perto da festa da Páscoa, as autoridades da cidade, eles pegavam essas pessoas enfermas e enviavam para esse lugar, para que a cidade ficasse tranquila, como se fosse o dia de hoje. Vem um turista na cidade, na nossa cidade, a gente não quer que, principalmente as autoridades, não quer que os turistas venham ver as coisas ruins, digamos assim, né, que tem na cidade, as doenças, as situações complicadas. Eles não querem que os turistas, pessoas de fora, os estrangeiros, venham ver a desordem na cidade. Eles querem que apenas vejam o lado bom. Então mandava essas pessoas para esse lugar. E eles acreditavam que vinha o anjo e agitava ali aquela água. Segundo os historiadores, eles diziam, né, que aquela água ela era agitada pelo anjo. Então as pessoas iam, ficavam curadas. E o texto aqui está nos relatando que havia um homem que já estava ali há 38 anos. 38 anos esperando pelo milagre. Tem 38 anos esperando pela cura. E nada de acontecer. E ele vai falar por quê? Que não tinha ninguém, ele era paralítico, não tinha ninguém que pegasse ele e colocasse ele ali no tanque. Porque ele esperava que o milagre dele viria do tanque. Mas Jesus, o dono do milagre, chegou. O nosso milagre é pela fé. A bênção vem pela fé. E a Bíblia nos diz então que Jesus chegou naquele lugar, se compadeceu daquele homem, perguntou àquele homem, embora Jesus sabia, e aquele homem vai contar seus traumas. Aquele homem vai contar o quanto ele perdeu tempo ali naquele tanque. Às vezes você está procurando uma solução
de um lugar que não vai te trazer benefício nenhum. Então vá até Jesus. Clame a Jesus. Jesus foi até ele. Jesus falou com aquele homem. Aquele homem, ele disse, não tem ninguém para me colocar no tanque. Mas o dono do milagre estava ali. Aquele que poderia curar ele estava ali. E a Bíblia, então, nos diz que Jesus disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem creu e ficou curado, pegou a cama e andou. Pegou a cama dele e andou. Só que a Bíblia diz que era o dia de sábado. E pela lei, ninguém poderia trabalhar, ninguém poderia carregar peso no dia de sábado, que era um dia considerado um dia sagrado. E aqueles homens da lei, eles viram o milagre. Eles viram aquele homem sendo curado, porque certamente eles conheciam ele. E a história daquele homem, a cama que aquele homem estava carregando era uma amostra de que Jesus curou. Aquele que antes agora estava deitado numa cama, não podia sair, agora a Bíblia nos fala que ele não está mais deitado sobre uma cama, mas ele está carregando a cama. E existem pessoas, até mesmo o sistema, eles querem que você fique dependente deles. Mas você depende do Senhor. Você depende de Deus. Toda a sua bênção está no Senhor Jesus. Então eu quero trazer essa palavra para você, dizendo que assim como houve uma solução para a vida daquele homem, ali no tanque de Betesda, o nome Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Jesus, ele teve misericórdia daquele homem e trouxe cura. E a resposta daquele homem para os religiosos da época, que diziam que ele não poderia carregar aquela cama no dia de sábado, ele disse aos judeus, disseram que aquele que tinha sido curado é sábado e não tinha lícito levar a cama. Isso foi o que eles falaram. O homem respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Então, ele estava cumprindo aquilo que Jesus havia ordenado para ele. Aquele homem foi abençoado, pois creu na palavra de Jesus, a palavra que saiu da boca de Jesus. E todo aquele tempo que passou. O importante é que agora, aquele homem que antes era paralítico, antes dependia dos outros, antes esperava dos outros, que os outros viessem ajudá-lo, que os outros viessem fazer alguma coisa para ele. Agora, Jesus estava devolvendo a dignidade daquele homem. Que Deus te abençoe. Fique com essa mensagem, com essa palavra, esse estudo no teu coração. E até o nosso próximo estudo. Fique na paz.